Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É com reverência e confiança no Senhor que seguimos hoje para mais um capítulo do nosso estudo bíblico. Que este momento seja de crescimento espiritual, correção do nosso caminho e fortalecimento da nossa fé, enquanto nos submetemos à autoridade da Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos pedindo que o Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento. Concede-nos sabedoria, entendimento e sensibilidade espiritual para que não apenas ouçamos, mas recebamos e pratiquemos aquilo que o Senhor deseja nos revelar por meio da Tua Palavra. Que toda resistência e distração caiam por terra e que a Tua verdade nos transforme. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 43 do livro do profeta Jeremias. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então, falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras? O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens, e às mulheres, e aos meninos, e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei, e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito. Quem para a morte, para a morte, e quem para o cativeiro, para o cativeiro, e quem para a espada, para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. O capítulo 43 inicia com a reação do povo diante da palavra que Jeremias havia recebido do Senhor. Esperava-se que, após terem suplicado por direção divina e prometido obediência incondicional, houvesse arrependimento e submissão à vontade de Deus. Mas, ao contrário, o que se vê é o surgimento de uma rejeição direta e acusatória. Azarias, Joanã e os demais homens arrogantes levantam-se contra o profeta e o acusam de falsidade. Dizem que Jeremias não recebeu palavra alguma do Senhor, mas que teria sido manipulado por Baruque para entregá-los nas mãos dos caldeus. Essa atitude revela o quão profundamente enraizada estava a rebeldia no coração daquele povo. A acusação contra Jeremias é grave, pois tenta invalidar a autoridade da profecia e minar a integridade de um profeta fiel. Eles não apenas rejeitam a mensagem, mas atacam a motivação do mensageiro, atribuindo intenções perversas àquele que apenas transmitiu a voz do Senhor. Esse tipo de reação é comum quando a verdade confronta os desejos do coração. O povo não queria uma direção, queria validação para os seus próprios planos. Quando a vontade de Deus foi revelada e contrariou seus projetos, preferiram declarar o profeta como mentiroso do que se humilhar diante da verdade. A figura de Baruque é mencionada como um suposto conspirador.
acusam-no de influenciar Jeremias para entregá-los ao inimigo. A menção de Baruque aqui revela também o esforço do povo em construir uma narrativa paralela para justificar sua desobediência. Em vez de admitir que rejeitam a voz de Deus, preferem levantar teorias de conspiração, atribuir motivações ocultas, difamar e, assim, encobrir a própria dureza de coração. É mais fácil acusar os outros do que encarar a própria resistência ao Senhor. Mesmo após a palavra clara de Deus, o povo decide descer ao Egito. Liderados por Joanã, levam consigo todo o remanescente de Judá. Homens, mulheres, crianças e até mesmo Jeremias e Baruque à força. Essa atitude não apenas contradiz a promessa de obediência feita anteriormente, como também mostra desprezo pela misericórdia do Senhor. Eles não apenas se afastam da terra que Deus lhes mandou habitar, mas também arrastam consigo o profeta que desejavam silenciar. É uma imagem simbólica e profunda. O povo caminha para o Egito levando consigo a voz que haviam rejeitado. Ao tomarem o caminho do Egito, o povo de Judá não apenas desobedece à ordem divina, mas concretiza um ato simbólico de total ruptura com a aliança que tinham com o Senhor. O Egito, ao longo da história de Israel, sempre representou a terra da servidão, da opressão e também da confiança nas forças humanas em lugar da confiança no Deus vivo. Descer ao Egito após tudo o que viveram, a destruição de Jerusalém, o juízo profetizado por Jeremias, o livramento após o ataque de Ismael, não é apenas uma decisão política ou geográfica, é uma decisão espiritual. Preferem confiar no que enxergam do que na palavra do Senhor. Ao chegarem à cidade de Táfnis, no Egito, Deus fala novamente com Jeremias. O profeta recebe uma ordem inusitada. Deve pegar grandes pedras e escondê-las no barro sob o pavimento na entrada da casa do faraó. Essa ação simbólica, aparentemente simples, carrega um significado profético profundo. As pedras que Jeremias coloca ali seriam como um marco visível da presença e ação futura de Deus naquele lugar. O Senhor ordena que ele faça isso diante dos olhos dos judeus que ali se abrigaram. Não em segredo, não de forma privada, mas publicamente, para que todos vejam e entendam que o Deus de Israel continua soberano, mesmo fora da terra prometida. Deus então declara, por meio de Jeremias, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viria até aquele lugar e fincaria ali o seu trono. As pedras enterradas por Jeremias seriam o local onde o rei babilônico estenderia sua tenda real. Isso significa que nem mesmo o Egito escaparia da soberania de Deus. A Babilônia, instrumento de juízo nas mãos do Senhor, alcançaria também aquela terra que o povo julgava ser refúgio. A espada, a destruição e o domínio caldeu se estenderiam até o coração do Egito. Essa profecia mostra que não há lugar seguro fora da vontade de Deus. Aqueles que fugiram buscando proteção encontrarão ali exatamente aquilo que tentavam evitar. Deus revela que o juízo não estava restrito a Judá. Ele alcançaria o Egito porque o povo, ao desobedecer, levou consigo a rebelião, a incredulidade e a idolatria. A justiça divina não pode ser contida por fronteiras. Onde houver rebeldia contra a sua palavra, ali haverá também correção. A profecia dada por Deus através de Jeremias em Táfnis carrega implicações profundas, não apenas para o Egito, mas principalmente para o povo de Judá, que ali se refugiou. O Senhor declara que Nabucodonosor virá e colocará seu trono exatamente sobre as pedras que Jeremias enterrou. Essa imagem é marcante. O trono do rei babilônico, símbolo do juízo de Deus, será fincado no solo onde o povo julgava estar seguro. A força simbólica da ação profética, enterrar as pedras diante de todos, transforma-se em um aviso solene de que não há como fugir da presença e do governo do Altíssimo. A mensagem que se destaca nesse cenário é clara. A vontade de Deus não pode ser evitada por deslocamento. Não é possível escapar da obediência apenas mudando de lugar. O povo pensava que, ao sair de Judá, estaria livre da influência dos caldeus e da palavra profética que tantos confrontava. Mas o Senhor mostra que sua autoridade se estende a todas as nações. O Egito, que fora refúgio em outras épocas e símbolo de força entre os povos, agora será palco da intervenção direta de Deus contra os que confiaram mais em alianças políticas do que na fidelidade divina.
O texto afirma que Nabucodonosor virá com domínio e poder. Queimará os templos dos deuses egípcios e levará cativos os seus ídolos, quebrando toda a segurança falsa construída sobre deuses estranhos. Deus expõe com isso a futilidade da idolatria. Nem os deuses do Egito, nem a força militar, nem os acordos entre nações poderão deter o que ele determinou. Ao invés de livramento, o Egito se tornará palco de vergonha e ruína. E o povo que se refugiou ali assistirá à queda do lugar em que confiou. Esse juízo se torna ainda mais severo quando consideramos que o próprio povo de Judá levara consigo não apenas suas malas, mas também sua incredulidade. Eles não estavam apenas fugindo do inimigo, estavam fugindo da palavra de Deus. E ao fazer isso, carregaram consigo a semente do juízo. Porque o problema não era a terra em que estavam, mas o coração endurecido que se recusava a se render. Deus, em sua justiça, mostra que onde houver desobediência, haverá também correção. Não para destruição, mas para lembrar que Ele é Senhor em toda parte. A declaração de que Nabucodonosor queimaria os templos dos deuses egípcios revela mais do que uma simples ação militar. O Senhor está expondo a futilidade das falsas divindades e a inutilidade de qualquer sistema de crença que se opõe à sua verdade. Os ídolos seriam tomados como espólio de guerra, levados como nada por aquele que o próprio Deus chamou de seu servo. Nabucodonosor, embora um rei pagão, é instrumento nas mãos do Altíssimo para executar juízo, não só sobre Judá, mas também sobre o Egito e suas confianças vãs. O povo de Judá, que havia fugido buscando estabilidade, agora se vê confrontado com o fato de que até os deuses egípcios cairão. Aquilo em que esperavam encontrar amparo será destruído. Não sobrará templo, nem imagem, nem altar que possa oferecer qualquer tipo de abrigo contra a vontade do Senhor. A humilhação do Egito serve como exemplo para Judá. Se nem os ídolos de uma nação tão antiga e poderosa resistem ao juízo de Deus, quanto menos resistirá um povo que, mesmo conhecendo a verdade, insiste em rejeitá-la. Jeremias havia advertido o povo inúmeras vezes antes da queda de Jerusalém, e mesmo depois da destruição, continuou sendo boca de Deus entre os remanescentes. Agora, arrastado para o Egito contra sua vontade, ele não silencia. Ainda em terra estrangeira, cercado por incredulidade, sua missão continua: proclamar a palavra do Senhor. Isso nos ensina que a fidelidade do servo de Deus não depende do ambiente, da receptividade ou das circunstâncias. Jeremias segue proclamando com ousadia aquilo que o Senhor determina, ainda que sua mensagem seja recebida com desprezo e hostilidade. O contraste é doloroso. Jeremias, que permaneceu quando todos fugiram, que falou quando ninguém quis ouvir, agora caminha com um povo que o forçou a desobedecer junto com eles. E mesmo assim, continua sendo fiel. Sua vida é testemunho de integridade. Sua voz é denúncia contra a rebeldia, e sua presença no Egito é um lembrete vivo de que Deus nunca abandona os que o servem com sinceridade. O capítulo 43 encerra-se com a cena de um povo que, mesmo tendo suplicado por direção divina, decidiu seguir seu próprio caminho, arrastando consigo o profeta de Deus, desobedecendo abertamente a voz do Senhor e se refugiando no lugar que ele claramente havia proibido. A imagem de Jeremias em Táfnis, realizando atos proféticos e proclamando que até ali o juízo de Deus os alcançaria, é profundamente simbólica. O homem de Deus permanece proclamando a verdade, mesmo quando está rodeado por um povo que insiste em rejeitá-la. Ao enterrar as pedras no solo do Egito e anunciar que sobre elas Nabucodonosor fincaria seu trono, Jeremias não apenas profetiza a invasão babilônica, mas reafirma que a autoridade de Deus se estende a toda a terra. O povo que pensava ter escapado do alcance divino agora se vê lembrado de que não há refúgio fora da obediência. O Egito, com todo o seu poder, sua história e seus deuses, se curva diante do Senhor dos Exércitos. E o remanescente de Judá, que buscava paz ali, encontrará apenas espada, vergonha e perda. O juízo sobre o Egito não era uma vingança impiedosa, mas uma resposta justa à rebelião contínua do povo. Eles foram avisados. A palavra foi clara. As condições estavam postas e, ainda assim, preferiram caminhar segundo suas próprias convicções.
O capítulo nos deixa com um forte alerta. A insistência na desobediência leva ao endurecimento do coração, e o endurecimento do coração conduz à destruição. A rebeldia deles não os tornou livres, apenas os conduziu a uma nova forma de cativeiro. Agora, em meio a um povo pagão, sujeitos ao mesmo juízo que esperavam evitar. Por outro lado, a figura de Jeremias continua sendo farol em meio à escuridão. Ele não recuou, não se calou, não distorceu a mensagem para agradar. Ele seguiu fiel, mesmo forçado a caminhar com os desobedientes. Sua fidelidade em meio à infidelidade coletiva nos aponta para o chamado de todo servo de Deus: falar a verdade, mesmo quando ela não é desejada, permanecer firme, mesmo quando a maioria se desvia, confiar que, mesmo no exílio, Deus continua governando. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por Tua palavra fiel e verdadeira. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos livre de todo engano, de toda dureza de coração e de toda desobediência disfarçada de prudência. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando o caminho parece difícil, e a permanecer na Tua vontade acima de qualquer segurança aparente. Dá-nos um coração fiel como o de Jeremias, que não cede à pressão, mas permanece firme na missão que o Senhor confiou. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 43 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 44. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.